Olá a todos, bem-vindos a mais uma aula de código. O meu nome é David Bernardo, sou instrutor de condução na Escola de Condução Lei Drive, na Leiria, e hoje iremos falar sobre responsabilidade, nomeadamente sobre a classificação das infrações, a classificação das contornações, onde é que são leves, graves, muito graves, das sanções a aplicar a cada uma dessas situações. Iremos falar também um bocadinho sobre o regime de cassação da carta de condução, também conhecido como o sistema de carta por pontos. Iremos falar também um bocadinho sobre o processo de levantamento de autocontornações. Okay? Vamos a isso? Ok, começando aqui pelo ilícito de mera ordenação social. É importante perceber que qualquer desrespeito de uma regra ou norma do Código da Estrada ou legislação complementar constitui uma infração. Essa infração poderá ser classificada como sendo uma contornação ou crime, ou até mesmo simultaneamente contornação e crime. Okay? Assim sendo, as infrações cometidas às disposições do Código da Estrada e legislação complementar têm então natureza de contornações, salvo se constituírem crimes, sendo que, neste caso, são puníveis e processados nos termos gerais da lei penal. Para nós percebermos melhor isto, a ANSR, a Autoridade Nacional da Segurança Rodoviária, pela figura do Presidente da ANSR, tem competências administrativas para poder sancionar, quer em termos de coima, quer em termos de inibição de conduzir, portanto, a aplicação das sanções acessórias e sanções pecuniárias, no que diz respeito às contornações leves, graves e até muito graves, delegando por essa responsabilidade aos governadores civis, ou até mesmo delegando essa responsabilidade para os diretores regionais. Importa realçar que só o Presidente da ANSR é que tem a delegação, a responsabilidade pela aplicação das cassações das cartas de condução. Okay? Já no que diz respeito ao crime, quando uma determinada infração é tipificada e constitui crime, o âmbito da aplicação das sanções recai sobre o juiz competente, que só ele é que pode, então, efetivamente, proceder à aplicação das sanções. Okay? Quanto às responsabilidades pelas infrações praticadas, bem, de uma forma muito simples, a responsabilidade pelas infrações praticadas ao Código da Estrada e legislação complementar recaem sobre a pessoa que a pratica, sobre o agente que a pratica. De uma forma mais específica, podemos então concluir que o condutor do veículo é então responsável pelas infrações que respeitam o exercício da condução. Ou seja, se um condutor circular em excesso de velocidade, se um condutor desrespeitar uma regra de licença de passagem ou um sinal vertical, por exemplo, a responsabilidade por esse ato será, como regra geral, imputada ao condutor, porque foi o condutor que praticou esse mesmo ato. Okay? Já no que diz respeito às infrações respeitando às condições de admissão do veículo para o trânsito nas vias públicas, bem como às infrações referentes à linha anterior, quando não for possível identificar o condutor, recaem sobre o titular do documento de identificação do veículo, ou seja, sobre o proprietário. De uma forma mais simples, portanto, as infrações no que diz respeito aos requisitos para a admissão dos veículos para efeitos de circulação são da responsabilidade do proprietário. Exemplo, falta de inspeção periódica obrigatória, falta de seguro de responsabilidade civil, os pneus do nosso veículo com um nível de desgaste muito elevado, por exemplo. Okay? Portanto, todos estes requisitos que se prendem com a admissão do veículo para efeitos de circulação na via pública são da responsabilidade do proprietário do veículo, do titular do documento de identificação do veículo. Para além disso, sempre que não for possível, por alguma razão, identificar o condutor numa determinada infração, essa responsabilidade também será imputada ao proprietário do veículo. O exemplo mais comum, prende-se com o excesso de velocidade. Por exemplo, nos radares móveis, nos radares fixos, muitas das vezes, e aqui se calhar, para se perceber melhor, nos radares móveis, muitas das vezes existe mais à frente uma operação stop, em que o condutor é mandado parar e é automaticamente identificado. Mas nos radares fixos,
isso não acontece. No radar fixo é feito o registro fotográfico da matrícula do veículo, que circulou em excesso de velocidade. A ANSR, com esse registro, vai identificar o proprietário e notificá-lo dessa infração, e depois cabe ao proprietário do veículo, no prazo de 15 dias úteis, identificar o condutor que circulou com aquele veículo naquele local. Okay? Se não o fizer, para além de ser sancionado por não identificar o condutor, irá recair sobre ele a respectiva infração. Okay? Mas nós mais à frente iremos abordar também e aprofundar melhor esta temática. Okay? Depois, o locatário, no caso de aluguer operacional de veículos, aluguer de longa duração ou locação financeira, pelas infrações referidas na linha A, ou seja, quando a responsabilidade é imputada ao condutor, quando não for possível identificar o condutor. Imaginem que, por exemplo, uma determinada empresa faz um renting de um veículo ou um ALD, por exemplo. Okay? Nesse caso, no mesmo exemplo que nós vimos ainda há pouco de excesso de velocidade, a notificação irá ser para o locatário e depois cabe ao locatário então identificar o seu condutor. Okay? No peão. O peão, como utente da via pública, tem também direitos, mas também tem deveres. E quando realmente desrespeita um dos seus deveres, cometendo uma infração, a responsabilidade seria imputada. Exemplo, efetuar a travessia da faixa de rodagem existindo sinal luminoso e estando ele vermelho. Okay? Ora, se o peão atravessar a faixa de rodagem estando vermelho para o peão, então ele irá ser sancionado nesse sentido. Por exemplo. Okay? Depois, se o titular do documento de identificação do veículo, ou no caso do aluguer operacional do veículo, aluguer de longa duração ou locação financeira, o locatário provar que o condutor utilizou abusivamente ou infringiu as ordens ou as instruções nos termos de autorização concedida, cessa a sua responsabilidade, sendo responsável, neste caso, o condutor. Okay? Posso dar um exemplo. A inspeção. Okay? Ora, se num caso de um renting, por exemplo, ou alocação financeira, o seu proprietário, vamos dizer assim, não submeter o veículo à inspeção, ora, numa primeira instância, a responsabilidade será imputada ao locatário financeiro, porque ele que é o proprietário do veículo. No entanto, quem faz usufruto do veículo foi a pessoa que adquiriu esse veículo, que fez o contrato de renting, por exemplo. Neste caso, o locatário financeiro, o renting, por exemplo, a empresa de renting, poderá responsabilizar o seu cliente por essa mesma infração. Depois, os instrutores. Não é? Os instrutores são responsáveis pelas infrações cometidas pelos instruendos, desde que não resultem da desobediência às indicações da instrução. O que é que isto quer dizer? Durante o ensino da condução, efetivamente o instrutor é responsável pelas infrações que o aluno, que o instruente, possa cometer durante o exercício da condução, durante o ensino da condução. Salvo se essa infração for consequência da desobediência da instrução, em que aí a responsabilidade poderá ser imputada ao instrumento. E é precisamente essa a pergunta que costuma surgir nos vossos testes. Okay? De quem recai a responsabilidade por uma infração praticada durante o ensino da condução. E a solução que está correta nessa pergunta, que costuma surgir, é do instrumento, ou seja, do aluno, em caso de desobediência da própria instrução. Okay? Na formação de automóveis ligeiros, isto acaba por ser um bocadinho mais difícil, porque o instrutor consegue a qualquer momento intervir, não é? Mas, por exemplo, na formação de motociclos já não é bem assim. Na formação de motociclos, o condutor vai sozinho no motociclo e, portanto, por muito que o instrutor lhe dê uma indicação, cabe a ele executar essa indicação. Se não o faz, cometendo uma infração, a responsabilidade será imputada então ao aluno. Okay? Já durante o exame de condução, a responsabilidade é diferente. Durante o exame de condução, a responsabilidade é do examinando. Portanto, é vossa. Parte-se do pressuposto que se estão a ser submetidos a um exame que já têm competências para andar sozinhos, não é? Digamos assim. E, portanto, durante o exame de condução, a responsabilidade pelas infrações praticadas durante o exame serão imputadas ao
aluno, portanto, ao candidato a condutor, ao examinando. Okay? São ainda responsáveis pelas infrações previstas no Código de Estado de Educação Complementar. Os comitentes que exijam dos condutores um esforço inadequado à prática segura da condução ou se sujeitem a um horário incompatível com as necessidades de repouso quando as infrações sejam consequência, por exemplo, do estado de fadiga do condutor. Esta linha é, para certa forma, defender os condutores profissionais. Por exemplo, um condutor de automóveis pesados está sujeito a um regime de tempos de condução, pausas e descansos, que é motorizado através de um aparelho que é o tacógrafo. Quando se consegue comprovar, por exemplo, que um determinado condutor cometeu uma infração devido ao seu estado excessivo de fadiga, por falta de repouso ou por períodos de condução ou trabalhos excessivos, e desde que devidamente comprovado, essa responsabilidade poderá ser imputada ao comitente, ou seja, à empresa do trabalhador. Okay? Os pais ou tutores que conheçam a inabilidade ou a imprudência dos seus filhos menores ou dos seus titulados e não obstem podendo a que eles pratiquem a condução. Portanto, um pai que permita que o seu filho conduza sabendo que ele não tem carta de condução e é convivendo com isso. Okay? Pronto, o próprio pai poderá ser responsabilizado e é a responsabilidade pelas infrações praticadas por esse mesmo condutor. Os pais ou tutores menores habilitados com carta de condução da categoria AM, com a menção ou restrição 790. Okay? E por se tratarem de menores, efetivamente a responsabilidade, nomeadamente no que diz respeito às sanções pecuniárias, ao pagamento das coimas, serão imputadas aos seus pais, aos seus tutores. Okay? Em termos de inibição de conduzir, será o condutor a respeitar. Mas em termos de sanções pecuniárias, será da responsabilidade dos pais ou dos tutores. Os condutores de veículos que transportam passageiros menores ou imputáveis e permitam que estes não façam sem o uso dos acessórios de segurança obrigatórios, também eles irão ser responsabilizados. Ou seja, de uma forma ainda mais simples, a responsabilidade pela não utilização de sistemas de retenção por parte das crianças com idade inferior a 12 anos ou então que tenham uma altura inferior a 1,85 m, a responsabilidade é do condutor. Atenção que também há muitas perguntas neste sentido. Portanto, a não utilização de sistemas de retenção de cadeirinhas para crianças, quando tal seja obrigatório, é da responsabilidade do condutor. Okay? Depois, os que facultem a utilização de veículos, a pessoas que não estejam devidamente habilitadas para conduzir, ou seja, que não tenham carta de condução, ou que estejam sob o efeito de álcool, sob a influência de álcool ou substâncias psicotrópicas, ou que se encontrem sujeitos a qualquer outra forma de redução das suas capacidades físicas ou psíquicas, que são necessários para o exercício da condução, também poderá ser responsável por essa mesma infração. Exemplo, uma pessoa que permita que outra pessoa, estando sob efeito de álcool, conduza, ao praticar uma infração, a pessoa que permitiu que essa pessoa conduzisse nessas condições também poderá ser sancionada. Okay? Eu sei que é difícil a aplicação desta sanção, mas o Código de Estado prevê esta situação. Okay? Relativamente às contornações, constitui contornação rodoviária, isto para nós termos a ideia, todo o facto ilícito ou censurável que preencha um tipo legal correspondente à violação da norma do Código da Estrada ou legislação complementar, bem como a legislação especial cuja aplicação esteja cometida pela ANSF. E claro, para a qual não culmina em crime, porque se for crime, o crime é sempre processo judicial, está bem? Se o mesmo facto, e nós já tínhamos visto isto, porque nós tínhamos visto que qualquer desrespeito de uma regra ou norma do Código da Estrada constitui uma infração. E vimos que essa infração poderia constituir contornação, não é? Leve, grave ou muito grave, como já iremos ver, mas também poderá constituir crime. Ou então poderá ser simultaneamente contornação e crime. Okay? E é isto que nós vamos então analisar. Portanto, se o mesmo facto constitui simultaneamente crime e contornação, o agente é punido sempre a título de crime, por ser mais grave, não é? Sem prejuízo da aplicação das sanções acessórias, estou-me a referir à inibição de conduzir, previstas para a contornação. Okay?
A aplicação da sanção acessória, nos termos do número anterior, ok? No caso de crime, cabe ao tribunal competente para o julgamento desse mesmo crime. Então, o juiz competente que vai determinar quais as sanções acessórias, ou seja, qual a proibição de conduzir que irá ser aplicada. As sanções aplicadas às contravenções com concurso são sempre acumuladas materialmente. Okay? Só aqui uma à parte, de chamar a atenção que nas contravenções rodoviárias a negligência é sempre sancionada. O que é que isto quer dizer? Eu não posso alegar, eu não sabia, eu não vi o sinal. Okay? Portanto, isto significa que o condutor pratica uma determinada infração por negligência, sem intenção. No entanto, isso não inibe a responsabilidade e não inibe a infração, portanto, o levantamento da contravenção. Tá? Quanto à classificação das contornações, bem, nós já tínhamos visto que as contornações se classificavam como sendo leves, graves e muito graves, mas vamos tentar perceber que sanções é que são aplicadas. Nas contornações leves, aplica-se uma sanção pecuniária, portanto uma coima, mas não há qualquer sanção acessória, nem de inibição de conduzir, nem de subtração de pontos. Portanto, nas contornações leves, apenas há o pagamento de uma coima. Okay? Já nas contornações graves, há o pagamento de uma coima, portanto há uma sanção pecuniária que varia em função da infração praticada. Há uma sanção acessória de inibição de conduzir de 1 mês a 1 ano, ok? E como regra geral, uma subtração de 2 pontos, salvo exceções, e já iremos ver essas exceções. Que é o caso do álcool, por exemplo, é o caso da condução em excesso de velocidade nas zonas de coexistência, por exemplo, mas já iremos falar sobre essa parte. Okay? Depois temos ainda as contravenções muito graves. As contravenções muito graves aplica-se também uma sanção pecuniária, uma coima, que varia em função da infração praticada, uma inibição de conduzir de 2 meses a 2 anos e, como regra geral, uma subtração de 4 pontos, salvo exceções, como é o caso, por exemplo, do álcool ou drogas, okay? Que é sempre menos 1 ponto. Mas, quando falarmos da carta por pontos, iremos aprofundar melhor estas situações. Está bem? No caso do crime, quando uma determinada infração é classificada como sendo crime, existe também uma pena de multa, ou seja, normalmente no crime aplica-se uma pena de prisão, habitualmente substituída por pena de multa, depois depende. Se for um crime punido com pena de prisão até 1 ano, substituída por pena de multa até 120 dias. Se for um crime punido com pena de prisão até 2 anos, essa pena de prisão poderá ser substituída por pena de multa até 240 dias. Depois depende da tipologia do crime. Quanto à proibição de conduzir 3 meses a 3 anos, portanto, nos crimes aplica-se uma proibição de conduzir de 3 meses a 3 anos e uma subtração de 6 pontos. Okay? Mas também já iremos aprofundar melhor esta temática. Okay? De realçar que as contravenções leves são sancionadas apenas então com coima, já as contravenções graves, muito graves, são sancionadas quer com coima, quer com inibição de conduzir e subtração de pontos. Okay? Só para realçar estes 2 pontos. Tá bem? Quanto à classificação, e aqui sim é a parte mais importante, é aqui que se calhar estavam à espera. Vamos por partes, ok? Vamos começar então por falar um bocadinho na velocidade. O excesso de velocidade sobre os limites legalmente impostos quando praticado pelo condutor de motociclo ou de automóveis ligeiros. E aqui nós vamos dividir isto em 2 partes, está bem? Quando falamos em excesso de velocidade, temos que dividir isto em 2 partes. Primeiro iremos falar apenas em motociclos e automóveis ligeiros e depois iremos falar nos restantes veículos, automóveis pesados, ciclomotores, veículos agrícolas. Outro ponto importante é que não podemos confundir o excesso de velocidade com a velocidade excessiva. São situações distintas. Considera-se excesso de velocidade sempre que o condutor circular a uma velocidade superior ao que é permitido para aquele veículo, para aquele local ou pela sinalização imposta. Okay? Considera-se velocidade excessiva sempre que o condutor circular em velocidade que não lhe permita, em condições normais, imobilizar o veículo de forma a evitar um acidente. Em locais em que a velocidade deve ser especialmente moderada. Okay? Portanto, não podemos confundir estas 2 situações. Tá? Voltando aqui ao ponto inicial, portanto, o excesso de velocidade
sobre os limites legalmente impostos quando praticado por um condutor então, de um motociclo ou de um automóvel ligeiro. E aqui temos que diferenciar dentro da localidade e fora das localidades. Vamos às dicas. Dentro da localidade, para um automóvel ligeiro, esta classificação faz-se, e motociclos, esta classificação faz-se de 20 em 20. Okay? Vou repetir. Dentro das localidades, para um condutor de um automóvel ligeiro ou de um motociclo, o excesso de velocidade classifica-se de 20 em 20. O que é que isto quer dizer? Que até 20 km acima do limite fixado é uma contornação leve, mais de 20 até 40 contornação grave e menos 2 pontos na carta de condução, à exceção nas zonas de coexistência que são menos 3 pontos. Se a velocidade for superior a 40 km por hora acima do limite fixado, constitui então contornação muito grave, menos 4 pontos na carta de condução, à exceção nas zonas de coexistência que serão menos 5 pontos. Okay? Dito de outra forma, para um automóvel ligeiro, o limite máximo de velocidade, como regra geral, dentro de uma localidade é de 50 km por hora. Isto significa que de 50 a 70 km por hora é contornação leve. De 70 a 90 km por hora é contornação grave. A partir dos 90 km por hora passa a ser considerado contornação muito grave, ou seja, de 20 em 20. Okay? E esta é a dica, tá? Portanto, para um condutor de um automóvel ligeiro ou de um motociclo, dentro das localidades, classificamos as infrações de 20 em 20. Tá bem? Até 20 km acima do limite fixado é leve, mais de 20 até 40 é grave, a partir dos 40 passa a ser muito grave. Eu acho que aquele exemplo que eu vos dei é um bom exemplo e eu vou repetir. Portanto, dentro das localidades, o limite máximo de velocidade a que um automóvel ligeiro pode circular, por regra, é 50 km por hora. De 50 até 70, contornação leve. De 70 até 90, contornação grave. A partir dos 90 passa a ser muito grave, ok? De 20 em 20. Fora das localidades. Fora das localidades. Por exemplo, numa autoestrada, a classificação é de 30 em 30, ok? Tá? Portanto, fora das localidades, por exemplo, numa autoestrada, a classificação é de 30 em 30. Isto significa que até 30 km acima do limite fixado, contornação leve. Mais de 30 até 60, contornação grave e menos 2 pontos na carta de condução. A partir dos 60 acima do limite fixado, contornação muito grave e menos 4 pontos na carta de condução. Exemplo, por exemplo, numa autoestrada, conduzindo um automóvel ligeiro de passageiros sem reboque, como regra geral, o limite máximo de velocidade é de 120 km por hora. Okay? Então significa que de 120 a 150 km por hora é contornação leve. Mais de 150 até 180, contornação grave. A partir dos 180, passa a ser considerado contornação muito grave. Isto a título de exemplo. Ok? Tá? E é só um exemplo. Para os restantes veículos, falamos de automóveis pesados, ciclomotores, veículos agrícolas, quadriciclos, enfim, para os restantes veículos. Dentro das localidades, esta classificação é de 10 em 10. Fora das localidades, a classificação é de 20 em 20. Ou seja, vamos por partes, até 10 km por hora dentro das localidades, contornação leve. Mais de 10 até 20, contornação grave e menos 2 pontos na carta de condução. Mais de 20 km por hora, contornação muito grave, não é? E menos 4 pontos. Okay? Portanto, para os automóveis pesados, por exemplo, dentro das localidades, a classificação é de 10 em 10. Fora das localidades, a classificação é de 20 em 20, até 20 km acima do limite fixado, contornação leve. Mais de 20 até 40, contornação grave. A partir dos 40 passa a ser considerado contornação muito grave. Ok? Tá? Isto então para os restantes condutores, como por exemplo, condutores de automóveis pesados ou até ciclomotores. Ok? Chamar a atenção que existem ainda alguns condutores ou até mesmo alguns veículos que podem ter limites máximos estabelecidos. Por exemplo, um condutor que seja portador de uma determinada deficiência física poderá ter uma restrição em termos de velocidade. Okay? Portanto, assim sendo, o excesso de velocidade superior aos limites de velocidade estabelecidos para o condutor ou então especialmente fixados para o veículo
tendo em conta as construções e o tipo de veículo que pode acontecer, ou seja, o próprio veículo ter uma restrição em termos de velocidade. Neste caso, a classificação é de 20 em 20. Já não tem a ver com o facto de ser dentro ou fora da localidade, porque tem a ver com a restrição aplicada ao condutor ou ao veículo. Assim sendo, até 20 km/h acima do limite fixado é contornação leve, mais de 20 até 40 km/h acima do limite fixado, contornação grave, e menos 2 pontos na carta de condução. Mais de 40 km/h acima do limite fixado, contornação muito grave, e menos 4 pontos na carta de condução. Okay? Quanto à velocidade excessiva, o trânsito com velocidade excessiva, tendo em conta as características do veículo, da via, para as condições atmosféricas ou de circulação, ou até mesmo nos casos em que a velocidade deve ser especialmente moderada, classifica-se como sendo uma contornação grave. Okay? Tá? Portanto, como regra geral, se com velocidade excessiva, tendo em conta as características do veículo, as condições atmosféricas, as características da via, ou até num local de velocidade totalmente moderada, em que o condutor deve circular com velocidade totalmente moderada, existe então uma contornação grave e menos 2 pontos na carta de condução. Está bem? A tal situação que vimos ainda há pouco, e aquela diferença que falávamos ainda há pouco. Está bem? Trânsito de veículos em sentido oposto ao legalmente estabelecido, ou seja, circular em sentido contrário. Como regra geral, circular em sentido contrário constitui uma contornação grave, portanto, menos 2 pontos na carta de condução. Tá? Portanto, regra geral, circular em sentido contrário ao legalmente estabelecido, em sentido oposto ao legalmente estabelecido, constitui uma contornação grave, menos 2 pontos. Contudo, quando praticada em locais em que existam duas ou mais vias de trânsito efetuadas no mesmo sentido, praticado em autoestradas ou em vias reservadas a automóveis e motociclos, passa a ser uma contornação muito grave, classifica-se como ser uma contornação muito grave e uma subtração de menos 4 pontos. Está bem? Portanto, situações de pluralidade de vias de trânsito, sempre que existam duas ou mais vias de trânsito efetuadas no mesmo sentido. Quando for praticado em autoestrada ou até mesmo em vias reservadas a automóveis e motociclos, circular em sentido contrário é a contornação muito grave. Mas mais, quando praticado em autoestrada ou até mesmo em vias reservadas, que são locais destinados ao trânsito rápido, são vias destinadas ao trânsito rápido, em que existe um separador físico que divide os sentidos de trânsito e que nada faz prever que circule um veículo em sentido contrário, sendo o risco de acidente muito elevado e o próprio acidente de gravidade muito, muito elevada, o condutor poderá também ser punido como crime de condução perigosa, okay? Tendo em conta a tipografia da infração praticada. Tá? Okay? Portanto, para além de ser considerado contornação muito grave, tendo em conta as circunstâncias da infração, poderá ser punido também de crime por condução perigosa. Okay? Depois temos aqui um dos parágrafos que, na minha opinião, um dos mais relevantes, um dos mais importantes, porque engloba muitas regras de trânsito, okay? Nomeadamente o desrespeito pelas regras e sinais relativos à distância entre veículos, por exemplo, não manter uma distância de segurança em relação ao veículo da frente, o desrespeito pelas regras de cedência de passagem, portanto, não ceder passagem a um veículo que se apresente pela direita, por exemplo, ultrapassagem, mudança de direção ou mudança de via de trânsito, desrespeito pelas regras de inversão do sentido de marcha, início de marcha, posição de marcha, marcha atrás, bem como o atravessamento das passagens de nível. Okay? Tem um parágrafo muito forte. Portanto, o desrespeito de qualquer uma destas regras, ou até sinais, constitui então uma contornação grave, okay? Implica uma subtração de 2 pontos, à exceção do desrespeito da regra de ultrapassagem, imediatamente antes e nas passagens para peões ou velocípedes, que em vez de 2 pontos temos uma subtração de 3 pontos. Okay? Isto como regra geral, porque quando nós desrespeitamos uma destas infrações em autoestrada, à exceção das passagens de nível, porque não existem nas autoestradas, ou vias reservadas a automóveis e motociclos, a infração passa a ser classificada como sendo muito grave. Tá? Portanto, de uma forma muito simples, o desrespeito destas regras e sinais, okay? Regra geral constitui contornação grave, menos 2 pontos na carta de condução, à exceção da ultrapassagem nas passadeiras
que é menos 3 pontos. Quando praticado em autoestrada ou vias reservadas a automóveis e motociclos, com exceção das passagens de nível que não existem nas autoestradas, constitui uma contornação muito grave e menos 4 pontos na carta de condução. Exemplo, se um condutor circular numa autoestrada na via do meio, sem ser para ultrapassar, está mal posicionado na via e, portanto, constitui uma contornação muito grave. Tá? Que é uma das infrações, infelizmente, mais praticadas na autoestrada e que é muito subvalorizado, ok? Ou desvalorizado. Tá? A não cedência de passagem aos peões pelo condutor que mudou de direção dentro das localidades, bem como o desrespeito pelo trânsito dos mesmos nas passagens para esse efeito assinaladas. Atenção que aqui temos 2 pontos que temos que analisar. Primeiro, eu sou obrigado a ceder passagem sempre que mudo de direção dentro das localidades aos peões que pretendam atravessar a faixa de rodagem, mesmo não existindo passagem para peões. E isto é muito importante, ok? Portanto, isto significa que dentro das localidades, ao mudar de direção, mesmo não havendo uma passadeira, não havendo uma passagem para peões, se existirem peões a atravessar a faixa de rodagem ou que manifestem essa intenção, nós somos obrigados a lhes ceder a passagem. Bem como a não cedência de passagem de um peão que pretenda atravessar a faixa de rodagem nas passagens para esse efeito assinaladas. Portanto, a não cedência de passagem aos peões nestas 2 circunstâncias constitui contornação grave e menos 2 pontos na carta de condução. Okay? A utilização ou manuseamento de forma continuada durante a marcha do veículo de qualquer equipamento ou aparelho suscetível de prejudicar a condução, designadamente aos escutadores sonoros e aparelhos radiotelefónicos. Atenção que não é proibido falar ao telemóvel. Okay? Eu posso falar ao telemóvel desde que utilize um dispositivo de alta voz, por exemplo, emparelhado pelo Bluetooth ao rádio do veículo, ou então um dispositivo composto por um único auricular. Okay? Atenção que se o dispositivo tiver 2 auriculares, mesmo que o outro esteja pendurado, constitui infração, porque o dispositivo tem 2 auriculares. Tá? Okay? Então, o que é proibido na prática? O que é proibido é o manuseamento de forma continuada, portanto, a utilização ou o manuseamento de forma continuada de aparelhos eletrónicos que sejam suscetíveis de prejudicar a condução. E atenção que aqui não é só o telemóvel. É o telemóvel, é o GPS, são os PDAs, são os tablets, que são muito utilizados hoje em dia nas empresas de transportes, por exemplo, nas empresas de distribuição, em que durante a condução, por exemplo, eu não posso estar no GPS a colocar a morada, porque estou a fazer um manuseamento de forma continuada do aparelho. O GPS deve ser programado com o veículo imobilizado em condições de segurança e colocado em sistema de alta voz. Tá? O mesmo acontece com o telemóvel. Eu não posso manusear durante a condução um telemóvel e escrever mensagens, ir a consultar as redes sociais, ok? Outra coisa muito interessante que se tem verificado ultimamente e que não se percebe bem porquê é os condutores efetivamente usam o telemóvel em alto-falante, porque os nossos telemóveis atuais praticamente todos têm alta voz, têm um sistema de alto-falante, mas depois vão segurar nele, vão assim em alto-falante, portanto assim em alta voz, com ele a agarrar, portanto não vão com ele ao ouvido, vão com ele assim afastado, mas vão manuseá-lo na mesma. Ora, ok, tudo bem que possa estar em alto-falante, mas se estão a manuseá-lo, não é? Então estão a cometer uma infração. Tá? Esta infração constitui uma contornação grave e atualmente aplica-se uma subtração de 3 pontos na carta de condução. Tá bem? Portanto, o uso do telemóvel implica uma subtração de 3 pontos na carta de condução. Só de curiosidade, atualmente a coima, pelo manuseamento de forma continuada de um telemóvel, por exemplo, é de 250 a 1250 euros. Portanto, há que repensar muito bem nisso. Depois do trânsito de veículos sem utilização das luzes referidas no número 1 do artigo 61, nas condições previstas no mesmo número, bem como no trânsito de motociclos ou de ciclomotores sem utilização das luzes de cruzamento. Ou seja, de uma forma simples, a não circulação das luzes sempre que tal seja obrigatório. Okay? À noite, se eu durante a noite
me esquecer de ligar as luzes e circular sem as luzes acesas, por exemplo. Okay? Sem as luzes de cruzamento, por exemplo. Okay? Regra geral, na utilização das luzes, sempre que tal seja obrigatório, quer por parte de automóveis, quer por parte dos motociclos e ciclomotores, mesmo durante o dia, neste caso, constitui então uma contaminação grave, menos 2 pontos na carta de condução, ou então, quando praticado em autoestrada ou vias reservadas a automóveis e motociclos, passa a ser considerada contaminação muito grave, à exceção dos ciclomotores, que não podem circular neste tipo de vias. Está bem? Portanto, regra geral, a não utilização dos dispositivos de iluminação quando obrigatórios constitui contaminação grave, salvo quando praticada em autoestrada, que passa a ser considerada contaminação muito grave. Okay? A utilização dos máximos das luzes de estrada de modo a provocar encadeamento. Portanto, circular com as luzes de estrada com os máximos ligados indevidamente, causando ou provocando encadeamento aos outros utentes da via pública, peões ou veículos, constitui contaminação muito grave e menos 4 pontos na carta de condução. Tá? A utilização de sinais sonoros sem que se justifique. Ora, sabemos que os sinais sonoros só podem ser utilizados dentro das localidades durante o dia e só em caso de perigo iminente. Fora das localidades poderão ser usados quer de dia, quer de noite, nas situações de perigo iminente, bem como para indicar ao condutor da frente a minha intenção de ultrapassar, perante um cruzamento, um entroncamento, uma passagem estreita, um local de má visibilidade para advertir da minha presença, são algumas das circunstâncias em que posso utilizar. Mas nunca posso usar os sinais sonoros quando com comprimento, por exemplo, com forma de comprimento ou como forma de protesto. Okay? Tipo de brincadeira, nem quando o nosso clube de coração ganha. Tá? Se for a seleção, abrimos aí uma exceçãozinha. Mas quando o clube de coração ganha, também não podemos andar a usar sinais sonoros. Tá bem? Já agora, o desrespeito pela utilização de sinais sonoros sem que se justifique constitui uma contaminação leve. Tá bem? Portanto, constitui uma contaminação leve. A circulação de veículos, nos termos previstos no artigo 6 no número 6 do artigo 112, esta infração é recente. Tem a ver com a circulação das trotinetes. Porquê? Porque verificou-se que por vezes circulam algumas trotinetes com os motores adulterados. Uma trotinete não pode ter uma potência, trotinete elétrica, não pode ter uma potência superior a 0,25 kW, nem circular uma velocidade superior a 25 km por hora. Ora, uma trotinete que tenha uma potência superior a 0,25 kW e que atinja uma velocidade superior a 25 km por hora, ou que circule uma velocidade superior a 25 km por hora, será sancionado com uma coima e por uma contornação grave. E caso o condutor tenha carta de condução, ser-lhe-á subtraído 2 pontos. Ok? Tá? Portanto, o transporte de passageiros menores ou imputáveis sem que estes façam uso dos acessórios de segurança obrigatórios. Sabemos que as crianças com idade inferior a 12 anos, transportadas em automóveis e que tenham uma altura, ou quando tenham uma altura inferior a 1,85 m, terão que ser transportados em sistemas de retenção devidamente homologados e adaptados ao seu tamanho e peso. Okay? Quando o seu transporte é feito sem os respectivos sistemas de retenção, então constitui uma contaminação grave, menos 2 pontos na carta de condução, e a responsabilidade é sempre do condutor, de realçar, está bem? A responsabilidade recai sobre o condutor. A não utilização, ou melhor, não utilizar ou a utilizar de forma incorreta os dispositivos de segurança previstos no artigo 82. Estamos a falar dos cintos de segurança e demais dispositivos de segurança, bem como nos capacetes, no caso dos motociclos, ciclomotores, triciclos e quadriciclos sem caixa rígida, que são obrigados a usar um capacete de modelo homologado, ou seja, de modelo oficialmente aprovado. Portanto, a não utilização do cinto de segurança ou a não utilização do capacete quando devidamente homologado, no caso dos motociclos, por exemplo, ou dos ciclomotores sem caixa rígida, constitui uma contaminação leve. Está bem? Constitui uma contaminação leve. A circulação de veículos sem seguro de responsabilidade civil, caso em que é aplicável o disposto à linha B do número 3 do artigo 185, com os efeitos previstos ou equiparados no número 2 e 3 do artigo 147. De uma forma muito simples, a circulação de um veículo a motor e seus reboques
sem o seguro de responsabilidade civil contra terceiros. Constitui uma contornação grave, ok? E menos 2 pontos na carta de condução, está bem? Atenção que se a responsabilidade for imputada a uma pessoa singular, não habilitada com o tipo de condução ou a pessoa coletiva, a sanção de inibição de conduzir é substituída pela apreensão do veículo por período idêntico a que seria aplicar a inibição de conduzir. Está bem? A falta de qualquer das inspeções previstas no artigo 112. Estou-me a referir à inspeção periódica obrigatória, quando obrigatória, ou então nas situações em que exige inspeção extraordinária. Okay? Nestes casos, a falta de inspeção constitui contornação leve, mas atenção, a coima não é assim tão leve, são 250 a 1.250 euros, e para além disso implica a apreensão do veículo. Está bem? Portanto, atenção a esse pormenor. A paragem e o estacionamento nas passagens assinaladas para a travessia de peões ou de velocípedes, portanto, parar ou estacionar em cima de uma passagem para peões, em cima de uma passadeira ou de uma travessia de velocípedes, uma passagem para velocípedes, constitui contornação grave, menos 3 pontos na carta de condução. Okay? A paragem e o estacionamento é um lugar reservado à pessoa com deficiência, condicionada na sua mobilidade, portanto, ou seja, de uma forma muito simples, parar ou estacionar num local reservado para deficientes constitui uma contornação grave e, portanto, implica uma subtração de 2 pontos na carta de condução. A paragem ou o estacionamento nas faixas de rodagem fora das localidades a menos de 50 metros, para um e outro lado, não é? Dos cruzamentos, entroncamentos, curvas ou lombas de visibilidade insuficiente. Okay? Portanto, parar ou estacionar a menos de 50 metros na faixa de rodagem para um e outro lado dos cruzamentos, entroncamentos, curvas e lombas de visibilidade insuficiente, constitui uma contornação muito grave, só para termos ideia, tá? Portanto, contornação muito grave, menos 4 pontos na carta de condução. O estacionamento de noite nas faixas de rodagem fora das localidades, portanto, estacionar de noite na faixa de rodagem fora das localidades, constitui contornação muito grave. Atenção que é sempre proibido estacionar na faixa de rodagem fora das localidades. Okay? Fora das localidades, paragem e estacionamento deve ser fora da faixa de rodagem. No caso da paragem, mas só no caso da paragem, é que se não for possível fora da faixa de rodagem, poderá ser na faixa de rodagem, mas o mais à direita possível. Agora, no caso do estacionamento, esse é sempre proibido na faixa de rodagem. E se for de noite, constitui contornação muito grave e, portanto, menos 4 pontos na carta de condução. A paragem ou o estacionamento nas bermas ou nas faixas de rodagem das autoestradas ou vias equiparadas. Bem, aqui depende muito, não é? A paragem ou o estacionamento na berma da faixa das autoestradas constitui contornação grave, portanto, menos 2 pontos na carta de condução. Mas atenção, se a paragem ou o estacionamento for na faixa de rodagem, já constitui menos 4 pontos, é contornação muito grave e constitui uma subtração de menos 4 pontos, está bem? Okay? Portanto, a paragem ou estacionamento é proibida nas bermas ou na faixa de rodagem das autoestradas e vias reservadas, ok? Se for na berma, contornação grave, menos 2 pontos. Se for na faixa de rodagem, contornação muito grave, menos 4 pontos. De reforçar que a paragem e estacionamento nas autoestradas ou vias reservadas só poderá ser efetuada nos locais especificamente destinados. Áreas de repouso, áreas de serviço, por exemplo. Okay? O desrespeito à obrigação de parar imposta por sinal regulamentar dos agentes fiscalizadores ou reguladores de trânsito, bem como pela luz vermelha da regulação do trânsito. Ou seja, ele desrespeitar uma obrigação de parar, imposta por um agente regulador de trânsito, ou até mesmo passar um vermelho. Portanto, não parar por um sinal luminoso de cor vermelha. Constitui contornação muito grave, menos 4 pontos na carta de condução. Okay? O desrespeito pelo sinal de paragem obrigatória, o stop, nos cruzamentos, entroncamentos ou até mesmo eventualmente numa rotunda, constitui contornação muito grave, menos 4 pontos na carta de condução. A transposição ou a circulação em desrespeito de uma linha longitudinal contínua, delimitadora de sentidos de trânsito, ou uma linha mista
com o mesmo significado, ou até mesmo uma linha contínua adjacente, não é? Constitui uma contornação muito grave, menos 4 pontos na carta de condução. Fica aqui uma nota, e para realçar este pormenor, pisar ou transpor uma linha longitudinal contínua constitui uma contornação muito grave quando ela delimita sentidos de trânsito, ou seja, quando constitui o eixo da faixa de rodagem. Se a linha contínua dividir vias de trânsito afeta ao mesmo sentido, continua a ser uma infração na mesma, pisar ou transpor, mas é uma contornação leve. Está bem? Portanto, fica aqui essa dica. Tá? Portanto, a transposição ou circulação entre respeito a uma linha longitudinal contínua delimitadora de vias de trânsito afetas ao mesmo sentido, por exemplo, numa autoestrada, é uma contornação leve. Continua a ser proibido, mas é leve. A não utilização de óculos, lentes, próteses ou outros aparelhos durante a condução, quando aprovados no título de condução. Muitos condutores, devido a deficiências visuais, vêm-se obrigados a usar óculos ou lentes, tendo uma restrição 0101 ou 0106 na sua carta de condução, sendo, portanto, obrigados a utilizar óculos ou lentes durante o exercício da condução, consoante a restrição que tenham. A não utilização de óculos ou lentes ou próteses, quando obrigatório, quando aprovados no título de condução, constitui uma contornação leve. Okay? A não utilização do sinal de pré-sinalização de perigo, o triângulo, ou das luzes avisadores de perigo do veículo imobilizado por avaria ou acidente. Portanto, não utilizar o triângulo de pré-sinalização de perigo em caso de avaria ou acidente. Constitui contornação, como regra geral, contornação grave, menos 2 pontos na carta de condução, salvo quando praticado em autoestradas ou vias equiparadas, que passa a ser considerado contornação muito grave e, portanto, menos 4 pontos na carta de condução. A não utilização do colete refletor quem proceder à colocação do sinal de pré-sinalização de perigo, à reparação do veículo ou à remoção do veículo ou da carga, sempre que o veículo fique imobilizado na faixa, rodagem ou na berma. Sabemos que quando vamos colocar o triângulo de pré-sinalização de perigo, já agora deve ser colocado a uma distância de pelo menos 30 metros e de forma a que seja visível a uma distância de pelo menos 100 metros. Portanto, durante este processo de colocação, o condutor já deve ter o colete refletor vestido. Está bem? Okay? A não utilização do colete nestas circunstâncias constitui uma contornação leve. O desrespeito pelas regras referentes ao transporte de carga previstas no artigo 56, nomeadamente o mau conducimento da carga transportada, de forma que possa vir a cair na via pública, ou que se arraste pelo pavimento, ou até mesmo que condicione ou reduza a visibilidade do condutor, constitui uma contornação leve. Bem? O desrespeito das regras de trânsito de automóveis pesados e de conjuntos de veículos em autoestradas ou vias reservadas, há uma regra que define que os automóveis pesados de mercadorias, bem como os conjuntos de veículos com comprimento superior a 7 metros, só podem utilizar as duas vias mais à direita das autoestradas e das vias reservadas a automóveis e motociclos. Quando um destes veículos circula na terceira via, por exemplo, então pratica uma contornação grave. Okay? Pratica uma contornação grave e menos 2 pontos na sua carta de condução. Entrada ou saída de autoestradas ou vias equiparadas por locais diferentes dos acessos a esses fins destinados. Sabemos que para entrar ou sair de uma autoestrada existem ramais próprios para que o condutor entre e saia deste tipo de vias, que são vias de trânsito rápido, por vias de aceleração, no caso da entrada, e por vias de abrandamento, no caso da saída, para que estes processos de interação com o trânsito sejam mais seguros. Okay? Portanto, a entrada ou saída de uma autoestrada sem ser por estes ramais de acesso constitui uma contornação muito grave. Okay? E menos 4 pontos na carta de condução. A utilização em autoestradas de vias ou de vias equiparadas dos separadores de trânsito ou aberturas que eventualmente neles existam, bem como o trânsito nas bermas. E aqui temos 2 pontos. Primeiro, se eventualmente o condutor aproveitar uma abertura no separador que possa ter existido, ou porque houve um acidente, ou porque aquela zona está em obras, por qualquer razão, contornação muito grave. O mesmo acontece se transitarmos nas bermas. Se eu circular numa berma de uma autoestrada, que devem estar sempre disponíveis e livres, okay?
Portanto, se circular numa berma de uma autoestrada, constitui contornação muito grave. Menos 4 pontos nas cartas de condução. De realçar que as bermas das autoestradas e vias reservadas aos automóveis de motociclos devem ficar livres e disponíveis, principalmente em situações de grande intensidade de trânsito, para a circulação de veículos que transitam em missão urgente de socorro. Bem? A condução do veículo da categoria ou subcategoria para a qual a carta de condução de que o infrator é titular não confere a habilitação. Constitui contornação muito grave, menos 4 pontos na carta de condução. Atenção que aqui falamos de uma situação em que falamos de uma situação em que o condutor tem carta de condução, portanto, aquele condutor já é titular de uma carta de condução, mas a sua carta de condução não confere habilitação para aquela categoria. Exemplo, um condutor habilitado a conduzir veículos da categoria B, automóveis ligeiros, mas que conduz um veículo da categoria A, um motociclo. Ora, não está habilitado a conduzir aquela categoria de veículos, logo irá ser punido a título de contornação muito grave, portanto, menos 4 pontos na carta de condução. Se o condutor não tiver carta de condução, é diferente. Se um condutor não tiver qualquer título de condução, portanto, o condutor não tiver qualquer documento, qualquer carta de condução, então será punido de crime por condução sem habilitação. Depois depende. Se for um automóvel, ou um motociclo, é um crime punido com pena de prisão até 2 anos ou pena de multa até 240 dias. Se tratar de qualquer outro veículo, o ciclomotor, o veículo agrícola, por exemplo, continua a ser crime na mesma, mas neste caso será punido a título será punido com pena de prisão até 1 ano ou multa até 120 dias. Ok? Abandono. Ora, o abandono pelo condutor do local do acidente quando resultarem mortos ou feridos, devendo o condutor aguardar no local a chegada de agente da autoridade. Ora, em caso de acidente, os condutores nunca podem se ausentar do local sem prestar o devido auxílio. Okay? Portanto, se no acidente resultarem então feridos ou mortos, o abandono do local do acidente constitui contornação muito grave. Portanto, menos 4 pontos na carta de condução. Mas atenção, que a omissão de auxílio também é punível pelo nosso Código Penal. Nomeadamente ali no artigo 200, que é a omissão de auxílio. Portanto, a omissão de auxílio em caso de acidente em que resultem feridos ou mortos, não é? Para além, é punível pelo Código da Estrada, contornação muito grave, mas também constitui crime por omissão de auxílio, de acordo com o Código Penal. Ok? A condução do veículo violando grosseiramente as regras da circulação rodoviária e criar deste modo perigo para a vida ou para a integridade física de outrem ou para os bens patrimoniais alheios de valor elevado. Neste caso, falamos de um crime de condução perigosa punida pelo artigo 291, crime de condução perigosa de veículo rodoviário. Exemplo, circular em sentido contrário numa autoestrada. Okay? Lá está, pela razão que falámos ainda há pouco. As autoestradas são vistas ao trânsito rápido, com separação física, em que nada faz prever que venha um veículo em sentido contrário. Mas, com a agravante de que os veículos circulam a grandes velocidades, se um veículo circular em sentido contrário, o risco de acidente é elevadíssimo. A gravidade desse acidente é incalculável. Okay? E, portanto, poderia-se considerar que, para além de ser uma contornação muito grave, como vimos ainda há pouco, esse condutor pratica um crime de condução perigosa. Okay? Outra situação, às vezes vê-se um pessoal a fazer uns drifts, nas rotundas. Okay? Atenção que a prática desse tipo de atos poderá ser tipificada como um crime de condução perigosa. Okay? Temos chamado a atenção a isso. Condução sob influência de álcool para condutores em geral, quando a taxa de álcool no sangue for. Ok, então vamos por partes. Atualmente, quando falamos da taxa de alcoolemia, nós temos 2 regimes. Temos um regime geral, para os condutores em geral, e temos um regime específico, nomeadamente para condutores em regime probatório, com carta de condução há menos de 3 anos, condutores de automóveis pesados, quer de passageiros, quer de mercadorias, condutores de ambulâncias, condutores de transporte de doentes, condutores de táxis, TVDEs, transporte coletivo de crianças, transporte de matérias perigosas, que estão sujeitos a um regime especial. Okay?
De uma forma simples, para os condutores em geral, consideram-se o efeito de álcool quando apresenta uma TAS igual ou superior a 0,5. Para os condutores em regime especial, consideram-se o efeito de álcool quando apresenta uma TAS igual ou superior a 0,2. Mas vamos por partes. Okay? Vamos então começar pelo regime geral, pelos condutores em geral. Que nós tínhamos visto que se consideravam o seu efeito de álcool quando apresentam uma TAS igual ou superior a 0,5. Sendo que se a TAS, se a taxa de álcool no sangue, for igual ou superior a 0,5 até 0,8, a contornação grave e menos 3 pontos na carta de condução. Igual ou superior a 0,8 até 1,2, contornação muito grave, ok? E menos 5 pontos na carta de condução. Poderá também ser considerada contornação muito grave. Poderá não, é considerada contornação muito grave quando por qualquer razão não for possível submeter aquele condutor a um teste de alcoolemia, mas for determinado por relatório médico a presença de álcool. Nesse caso também será considerada contornação muito grave. Okay? Se o condutor apresentar uma TAS igual ou superior a 1,2, é crime, punido com pena de prisão até 1 ano ou pena de multa até 120 dias e menos 6 pontos na carta de condução. Está bem? Portanto, menos 6 pontos na carta de condução. Isto para os condutores em geral. Para os condutores em regime específico, em regime especial, que vimos ainda há pouco que se consideravam o efeito de álcool quando apresentavam uma TAS igual ou superior a 0,2. E falamos de condutores em regime probatório, condutores de veículos de socorro, portanto de ambulâncias, por exemplo, ao serviço de urgente, transporte coletivo de crianças até aos 16 anos, chamados TCCs, táxis, TVDE, automóveis pesados de passageiros ou pesados de mercadorias, bem como os veículos afetos de transporte de matérias perigosas que estão inseridos neste regime especial. Para estes condutores, quando apresentam uma TAS igual ou superior a 0,2 até 0,5, contornação grave, menos 3 pontos na carta de condução, uma inibição de conduzir de 1 mês a 1 ano. Quando o condutor apresenta uma TAS igual ou superior a 0,5, desculpem, isto aqui está errado. Portanto, quando o condutor apresenta uma TS igual ou superior a 0,5 até 1,2, constitui uma contornação muito grave, menos 5 pontos na carta de condução. Okay? Chama a atenção que aqui está errado, portanto, podemos retificar aqui num instante para que não haja realmente dúvidas nesse sentido. Ok, se me derem aqui um segundo. Ok, agora sim. Pronto. Não, agora sim, não. Aqui. Ok, não sei por que razão, mas ficou ali de forma errada, mas já está corrigido. Portanto, voltando aqui então ao nosso regime especial. Um condutor que apresente então uma TAS igual ou superior a 0,2 até 0,5, pratica então uma contornação grave, portanto, menos 3 pontos na carta de condução, igual ou superior a 0,5 até 1,2, contornação muito grave, ok? Menos 5 pontos na carta de condução, ou então quando relatório médico. Quando determinado por relatório médico, na impossibilidade de realizar os respectivos exames, também será considerado contornação muito grave. Okay? Quando o condutor apresentar uma TAS igual ou superior a 1,2, será punido de crime punido com pena de prisão até 1 ano, pena de multa até 120 dias e uma proibição de conduzir de 3 meses a 3 anos e menos 6 pontos na carta de condução. Okay? Portanto, menos 6 pontos na carta de condução.
A condução sob influência de substâncias psicotrópicas. Bem, como regra geral, a condução sob influência de drogas ou substâncias psicotrópicas ou estupefacientes constitui contornação muito grave e, portanto, menos 5 pontos na carta de condução. Okay? A contornação muito grave e menos 5 pontos na carta de condução. Podendo ainda, e atenção que existem perguntas nos vossos exames, nos vossos testes com isso, podendo ainda constituir crime, de acordo com o artigo 292 do Código Penal. Está bem? A condução sob influência de drogas, sob efeito de drogas, constitui contornação muito grave, como regra geral, podendo ainda constituir crime. Ok? Depois temos ainda a condução de veículos não estando em condições de o fazer, com segurança se por se encontrar em estado de embriaguez, sob influência de álcool, estupefacientes, substâncias psicotrópicas ou produtos com efeito análogo, ou até mesmo por deficiência física, psíquica ou fadiga excessiva, e criar deste modo perigo para a vida de outros, para a integridade física de outrem, ou para os bens patrimoniais alheios ao valor de valor elevado. Nestes casos, também poderá ser punido a título de crime, de acordo com o artigo 291 do Código Penal, okay? Por condução perigosa de veículo rodoviário. Tá? À semelhança do que acontecia violando grosseiramente as regras de circulação. Okay? E em termos de classificação das infrações, já está, e é bastante, não é? É bastante para percebermos. Quanto às sanções pecuniárias, o que é a sanção pecuniária? Falar em sanção pecuniária é a mesma coisa que falar em crime. Okay? As câmaras aplicadas por contornações rodoviárias não estão sujeitas a qualquer adicional e, do seu ponto, não pode ser atribuída qualquer percentagem aos agentes autuantes. Por vezes, muitos condutores pensam que o agente autuante, o agente da GNR ou da PSP, leva uma comissão por levantar um auto de contornação. É um conceito completamente errado. Okay? Nem poderia ser. Okay? Nem poderia ser. Tá? Seria inconstitucional. Quanto às sanções de inibição de conduzir, a sanção acessória de inibição de conduzir aplicável aos condutores pela prática de contornações graves ou muito graves previstas pelo Código da Estrada e legislação complementar são, no que diz respeito às contornações graves, mínima um mês, máxima um ano. Nas contornações muito graves, a mínima é 2 meses e a máxima 2 anos. Nas contornações graves, 1 mês a 1 ano, e nas contornações muito graves, 2 meses a 2 anos. A sanção de inibição de conduzir tem duração mínima de 1 mês e máxima de 1 ano, mínima de 2 meses e máxima de 2 anos, consoante se trata de uma contornação grave ou muito grave. Okay? As sanções acessórias de inibição de conduzir são cumpridas em dias seguidos, portanto não há pausas para o fim de semana, tá? E refere-se a todos os veículos a motor. Isto é muito importante. Quando o condutor comete uma infração num determinado veículo, independentemente das categorias desse condutor seja titular, ele fica impedido de conduzir qualquer categoria de veículo a motor. Okay? Tá? Portanto, o condutor que esteja inibido de conduzir por sentença transitada em julgado ou por processo administrativo, ele está impedido de conduzir qualquer veículo a motor. Okay? Só aqui uma notazinha, atenção que se a responsabilidade for imputada à pessoa singular, não habilitada com o tipo de condução, ou a pessoa coletiva, em que não se identifica o condutor, okay? A sanção de inibição de conduzir será substituída pela apreensão do veículo por período idêntico de tempo que ela caberia. Ou seja, se, por exemplo, a infração, pela prática de uma infração, o condutor não tiver carta de condução, ou se não for possível identificar o condutor e a sanção ser aplicada ao proprietário, portanto, uma pessoa coletiva, essa inibição de conduzir será substituída pela apreensão do veículo por igual período. Okay? Quem praticar qualquer ato que esteja inibido de o fazer por força de sanção acessória, portanto, conduzir um veículo estando inibido de o fazer, portanto, será punido a título de crime. Tá? Portanto, pratica um crime. Está bem? Quanto à determinação da medida de sanção. Ok, como é que se vai determinar as sanções a aplicar? A medida e o regime de execução das sanções determina-se em função da gravidade, da contornação, da culpa, tendo ainda também em conta os antecedentes do infrator relativamente ao diploma legal infringido ou aos seus regulamentos.
Exemplo. Em termos de coima, habitualmente se o condutor efetuar o pagamento num ato da notificação e como incentivo ao pagamento, paga pelo valor mínimo. Já no que diz respeito à sanção pecuniária, bem, aí já é bem diferente. A ANSR vai avaliar o seu RIC, tendo em conta o seu RIC. Se o condutor for reincidente, irá ser pedido como reincidente, por exemplo. Okay? E já vamos ver o que é isto de reincidência. Portanto, mas vamos ver. Na fixação do montante da coima, deve entender-se a gravidade da contornação e a culpa, tendo em conta os antecedentes do infrator relativamente ao diploma legal infringido e aos seus regulamentos. A situação económica do infrator, quando for conhecida. Mas lá está. Se habitualmente o condutor efetuar o pagamento ou no ato da notificação ou nos primeiros 15 dias após a notificação, vai efetuar o pagamento pelo valor mínimo da infração. Portanto, não dando lugar a esta avaliação. Okay? Atenção que os condutores de veículos de socorro, de veículos de emergência, transporte coletivo de crianças, de táxis, dos TVDs, bem como os condutores pesados, de passageiros, pesadas mercadorias ou até mesmo veículos de transporte de matérias privadas, podem ver as suas sanções agravadas, tendo em conta o tipo de condução que fazem, por serem considerados condutores profissionais, digamos assim. Okay? Atenuação especial da sanção acessória. O que é que isto quer dizer? Os limites mínimos e máximos da sanção acessória, combinada para as contravenções muito graves, podem ser reduzidas para metade, tendo em conta. O que é que isto quer dizer? Se o condutor praticar uma contravenção muito grave, e atenção, e é isso que nós vamos ver, na condição da coima estar paga e na condição de ser a primeira contornação muito grave nos últimos 5 anos imediatamente anteriores, a inibição de conduzir, que seria de 2 meses a 2 anos, poderá ser atenuada para metade. Ou seja, em vez de cumprir uma inibição de conduzir de 2 meses, cumpre apenas 1 mês. Okay? É aquilo que nós chamamos de atenuação especial da sanção acessória. Okay? Mas vamos então por partes. Portanto, tendo em conta as circunstâncias de infração, se o infrator não tiver praticado então nos últimos 5 anos qualquer contornação grave ou muito grave ou facto sancionado com proibição ou inibição de conduzir, na condição de se encontrar paga a coima. Tá bem? Portanto, nestas condições, nestas condições, poderá haver então uma atenuação especial da sanção acessória, ou seja, a inibição de conduzir, que seria de 2 meses a 2 anos, aplicando o mínimo de 2 meses, seria reduzida para metade. Portanto, em vez de 2 meses, o condutor irá cumprir apenas 1 mês de inibição de conduzir. Okay? Quanto à suspensão da execução da sanção acessória, bem, isto só acontece nas contravenções graves. Portanto, efetivamente pode ser suspensa a execução da sanção acessória aplicada na contravenção grave, no caso de se verificarem os pressupostos que a lei penal geral faz depender, a suspensão da execução das penas, desde que se encontre paga a coima, nas condições previstas nos seguintes termos. De forma muito simples, efetivamente a contravenção, quando o condutor praticar uma contravenção grave, poder-se-á aplicar a pena suspensa de 6 meses a 1 ano, normalmente aplica-se o mínimo de 6 meses, se esta for a primeira contornação grave praticada nos últimos 5 anos imediatamente anteriores e na condição de estar a pagar a coima. Okay? Portanto, é isso que nós vamos já ver a seguir. Portanto, de 6 meses a 1 ano, se o infrator não tiver sido condenado nos últimos 5 anos pela prática de crime rodoviário ou de qualquer contornação grave ou muito grave, a suspensão poder-se-á ser determinada pelo período de 6 meses. Okay? De 1 a 2 anos, ainda existe esta possibilidade de 1 a 2 anos, se o infrator nos últimos 5 anos tiver praticado apenas uma contornação grave. Okay? Mas neste caso, fica condicionada, singular ou cumulativamente, ao cumprimento do dever de uma frequência de ação de formação, quando se trata da sanção acessória de inibição de conduzir, ao cumprimento de deveres específicos previstos noutros diplomas legais, okay? Por exemplo, ao pagamento de uma caução de boa conduta. Tá? Lá está, portanto, ou então ao pagamento da caução de boa conduta, que é então fixado entre 500 a 5.000 euros, tendo em conta a duração da sanção acessória aplicada
e a situação económica do infrator. Aqui queria deixar 2 ou 3 pontos importantes, só para nós reforçarmos aqui esta ideia. Portanto, se o condutor praticar uma contornação grave, sendo esta a primeira infração grave nos últimos 5 anos, irá-se aplicar a pena suspensa de 6 meses. 6 meses a um ano, normalmente aplica-se o mínimo 6 meses. Se o condutor praticar uma contornação grave, tendo praticado nos últimos 5 anos apenas uma infração grave, então irá-se aplicar uma pena de suspensa de 1 a 2 anos, ok? Desde que o condutor frequente uma ação de formação e, neste caso, para se poder aplicar então a pena suspensa. A outra alternativa é a caução de boa conduta, fixada entre 500 a 5 mil euros. Está bem? Okay? Aqui na prática, só para especificar, quando se aplica a pena de suspensa, o condutor continua a poder conduzir. Portanto, não há inibição de conduzir. Está bem? Portanto, a inibição de conduzir é a suspensa, ele podia continuar a poder conduzir. Todos os encargos, no que diz respeito à frequência desta ação de formação, são suportados pelo condutor, pelo infrator. Está bem? Okay. No caso da reincidência, ou melhor, aqui temos que falar primeiro da revogação. Okay? No caso da revogação, quando é que ocorre a revogação da suspensão da execução da sanção acessória? Vamos supor que efetivamente o condutor estava a cumprir uma pena suspensa, okay, por ser a primeira contornação grave. Se durante esse período em que a pena está suspensa o condutor voltar a praticar uma outra infração, okay, então a pena que até então estava suspensa deixa de estar e o condutor passa a ter que cumprir a inibição de conduzir. Está bem? Assim sendo, a suspensão da execução da sanção acessória é sempre revogada se durante o respectivo período o infrator, no caso de inibição de conduzir, cometer uma contornação grave ou muito grave, praticar factos sancionados com proibição ou inibição de conduzir, não cumprir os deveres impostos, não frequentar a ação de formação, ou então for ordenada a cassação do título de condução por qualquer outra razão. Okay? Aí dá-se a revogação da suspensão da execução da sanção acessória. O infrator, tratando-se de outra sanção acessória, cometer nova contornação, ao mesmo diploma legal ou aos regulamentos, também combinada por sanção acessória. Aqui uma pequena nota, a revogação determina o cumprimento da sanção cuja execução estava suspensa e quebra a caução, que reverte a favor da entidade que tiver determinada suspensão. O que é que isto quer dizer? Que se o condutor estava a conduzir normalmente, porque estava em pena suspensa, mas como há uma revogação dessa pena, o condutor passa automaticamente a cumprir a inibição de conduzir, está bem? Que estava suspensa. Reincidência. O que é isto de reincidência? Quando é que o condutor é punido como reincidente? Bem, em termos práticos, é sancionado como reincidente o infrator que cometa uma contornação combinada com sanção acessória grave ou muito grave, depois de ter sido condenada por outra contornação ao mesmo diploma legal ou aos seus regulamentos, praticada há menos de 5 anos e também ela sancionada com sanção acessória, não é? Com inibição de conduzir. Ou seja, de uma forma muito simples, é considerado reincidente um condutor que pratica uma contornação grave ou muito grave, tendo praticado nos últimos 5 anos imediatamente anteriores, que é o período do RIC, uma outra infração grave ou muito grave. Nestas circunstâncias, ele será punido como reincidente. E qual é que é a agravante de ser reincidente? É que os valores mínimos da sanção acessória duplicam, vão para o dobro. Por exemplo, um condutor que pratica uma contornação grave, em vez de ficar inibido de conduzir um mês, um ano, fica inibido de conduzir no mínimo 2 meses a um ano. Portanto, será aplicado normalmente o mínimo, que será 2 meses. No caso das contornações muito graves, que seria de 2 meses a 2 anos, como reincidente, passa a ser de 4 meses a 2 anos, sendo que habitualmente aplica-se o mínimo, que são 4 meses. Okay? No prazo dos tais 5 anos, não são considerados as interdições, digamos assim, está bem? Portanto, ou seja, no prazo em que o condutor pode ser sancionado como reincidente, os tais 5 anos, não é contado o tempo durante o qual o infrator cumpriu sanção acessória ou proibição de conduzir, ou esteja sujeito à interdição de concessão do título de condução. Portanto, se houve ali um período
em que esteve inibido de conduzir, este período não é considerado para os 5 anos. Tá bem? Mas vamos perceber o que é isto do RIC. Okay? O que é isto do regime de infrações do condutor. Assim que o condutor ficar aprovado em exame prático de condução, será criado pela ANSF, assim que for emitida a primeira carta de condução, será criado pela ANSF o RIC, okay? Que é o Registro de Infrações do Condutor. Este RIC, e só para termos essa noção, deve constar todo o historial do condutor, os seus próprios dados, não é? Nome, morada, número da carta de condução, bem como todas as infrações que foram praticadas, nomeadamente os crimes praticados no exercício da condução de veículos a motor e respectivas penas e medidas que foram tomadas, as contravenções graves e muito graves praticadas nas respectivas sanções, de realçar que só são consideradas os últimos 5 anos, está bem, para este registro, a pontuação atualizada do tipo de condução, portanto, os pontos da carta de condução. O infrator tem acesso ao seu registro sempre que solicite nos termos legais a Autoridade Nacional da Segurança Rodoviária, que é então a ANSF. Por exemplo, para os condutores que queiram fazer o transporte coletivo de crianças, TCC, eles terão que solicitar junto da Autoridade Nacional da Segurança Rodoviária realmente o seu registro de infrações do condutor, que tem que estar limpo, está bem? Portanto, não podem ter infrações. Portanto, os processos a quem deve ser apreciada a responsabilidade de qualquer infrator é sempre junto de uma cópia dos assentamentos que lhe dizem respeito. De qualquer das formas, o condutor pode também consultar no portal das contravenções, através do número de identificação fiscal e da palavra-passe das finanças, os pontos que tem, bem como as contravenções que praticou. Okay? Tá? Portanto, consegue consultar o seu registro de infrações e consegue consultar também todos os processos de infração que estão a decorrer ou que teve este condutor. Tá bem? Eu tinha previsto também falar sobre a carta por pontos, mas a aula já vai longa e, portanto, eu propunha ficarmos por aqui hoje, está bem? E depois na próxima aula iremos falar então da carta por pontos. Okay? Assim sendo, e só para me despedir, obrigado mais uma vez por assistir à nossa aula. Estudem, preparem-se bem e muito sucesso. Ok? Ok? À próxima.